Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Sales e hoje nós vamos começar com uma aula sobre introdução e química de aminoácidos. Boa tarde. Olá pessoal, meu nome é Priscila Sales e nós vamos iniciar hoje com uma aula introdutória e vamos começar falando sobre aminoácidos. Bom, na introdução desse nosso momento de aula, eu gostaria de mostrar para vocês e também fazer vocês relembrarem um pouquinho sobre as 4 macromoléculas que serão alvos de nosso estudo ao longo desse semestre. Então, a gente está falando sobre carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, e essas moléculas aqui, chamadas de macromoléculas devido à enorme cadeia que elas apresentam, elas vão ser estudadas tanto quimicamente quanto as suas propriedades, funções biológicas e também o metabolismo delas ao longo desse semestre. Os carboidratos a gente geralmente encontra em frutas, em massas. A gente encontra proteínas, especialmente naqueles tecidos de origem animal, mas a gente também encontra proteínas e os seus constituintes pequenininhos, que são os aminoácidos, em vegetais, em leguminosas. Os lipídios são aqueles que a gente adora, mas que a gente sabe que são encontrados especialmente em espécies que são mais gordurosas, mais oleaginosas. E a gente encontra essencialmente os nossos ácidos nucleicos nas moléculas da vida, que são o DNA e o RNA. Essas macromoléculas, elas são constituídas basicamente por uma cadeia carbonada. O que significa isso? Que elas são constituídas essencialmente de uma estrutura de carbono em que a gente encontra outros átomos atuando como átomos complementares. Por exemplo, aqui a gente tem a estrutura molecular de um carboidrato, é o carboidrato mais famoso que existe, a glicose. Então a gente tem uma estrutura carbonada e moléculas de água, o que já caracteriza, então, porque a gente chama essa estrutura carbonada de carboidrato, certo? Aqui a gente já vê a estrutura de uma proteína. Na verdade, a gente não vê uma proteína completa, porque a proteína é uma molécula muito grande, mas a gente vê 2 monômeros, 2 unidades que compõem as proteínas, que são 2 aminoácidos, unidos através de uma ligação específica para a constituição das proteínas. Mais uma vez, a gente presta atenção na cadeia de carbono e nos átomos complementares, como, por exemplo, o nitrogênio e os hidrogênios e os oxigênios, que vão formar essa estrutura final da proteína. Aqui a gente já encontra a estrutura química de um lipídio, vê só, uma cadeia carbonada gigante, bem maior do que, por exemplo, a gente apresentou agora para a proteína. A gente encontra os átomos complementares, ó, os hidrogênios, tem até uma ligaçãozinha dupla aqui, e essa cadeia muito grande de carbono e interligada por hidrogênios é o que diferencia, por exemplo, os lipídios dos carboidratos, porque aqui a gente não tem moléculas de água ao redor que são capazes de interagir com muitos outros átomos. Aqui a gente tem uma estrutura que já se afasta um pouquinho das moléculas de água, já tem um certo medo das moléculas de água. É o que caracteriza os lipídios na sua grande maioria como estruturas hidrofóbicas, por exemplo. E aqui a gente tem a estrutura das nossas moléculas essenciais da vida, né? O DNA, o RNA, na verdade aqui a gente está diante do DNA, e aí a gente encontra mais uma vez estruturas carbonadas, que são representadas também por carboidratos, ó. Esses ciclos aqui, né, eles são feitos de carboidratos, apesar de também terem átomos complementares, como os oxigênios, como os hidrogênios. A gente encontra também grupamentos fosfato, que tem o fósforo como elemento central nesses ácidos nucleicos. Mas essencialmente a gente também encontra muitos carbonos fazendo esse core, né? Essa molécula central das macromoléculas da nossa vida. E aí, como eu falei tanto sobre carboidratos, vale a pena a gente estudar ou relembrar um pouquinho mais sobre esse elemento tão importante. Na verdade, pessoal, o carboidrato ele é essencial para o funcionamento da vida. O nosso metabolismo todo ele envolve moléculas que contêm átomos de carbono como seus elementos centrais, como eu falei, né, como essa cadeia, esse core das nossas macromoléculas.
E o carbono, ele pode se ligar a um átomo de hidrogênio, ele pode se ligar a um átomo de oxigênio, a um átomo de nitrogênio, a outro átomo de carbono, mas ele também pode fazer ligações duplas, por exemplo, com o oxigênio, por exemplo, com o nitrogênio. Ele pode fazer ligações triplas com outro átomo de carbono. Então, os carbonos, eles podem fazer até 4 ligações. É por isso, pessoal, que a gente entende quando chamam o carbono como um tetraedro. Observem aqui embaixo, ó, o carbono como um átomo central, e aí do seu centro, do seu eixo, emitem-se as ligações que vão complementar essas 4 ligações, que são essenciais para a gente ter um carbono estável, um átomo de carbono estável. E aí, quando essas ligações elas são emitidas do eixo do carbono central, elas se emitem até os vértices que formam um tetraedro. É por isso que o carbono é chamado de uma estrutura tetraédrica. E aí existem ângulos que podem ser medidos entre essas ligações, pessoal. Vê só, entre as ligações de um carbono tetraedro, a gente geralmente encontra esse valor aí de 109, 109,5 graus. E as ligações, elas têm tamanho muito pequenininho, basicamente 0,150 nanômetros. É algo muito, muito, muito nanométrico mesmo. É menor ainda do que o micrométrico. Ainda é importante a gente falar que os átomos complementares que se ligam, né, através dessas ligações ao átomo central do carbono, ao seu eixo central, eles têm livre rotação. Então, eles podem caminhar, fazer conformações, configurações especiais diferentes, se a gente só observar ligações simples no átomo de carbono. Contudo, se por acaso os átomos de carbono eles tiverem ligações duplas entre eles, aí a gente tem uma estrutura mais planar e mais rígida. Isso significa dizer que os átomos que são complementares a essa estrutura ligada através de ligação dupla entre dois carbonos, eles não vão ter rotação livre, pelo contrário, eles vão estar mais rígidos, num plano mais central. Mas aí, como eu comentei, o carbono ele pode se ligar a outros átomos, fazer ligações duplas, fazer até ligações triplas. E aí, muitas dessas substituições, né, dos hidrogênios aos átomos de carbono, elas constituem funções químicas e muito importantes para a gente estudar dentro da bioquímica, tanto da bioquímica básica quanto da bioquímica metabólica. E aí eu trouxe alguns exemplos de substituições, né, dos átomos de hidrogênio por outros átomos ou até por grupamentos e que configuram algumas funções químicas interessantes para a gente. Olha só, a gente tem, por exemplo, uma carbonila aqui, que é um carbono ligado por dupla ligação a um átomo de oxigênio. Quando esse carbono também se liga a um hidrogênio, a gente tem uma função química bem interessante, chamada de aldeído. Quando a gente encontra, ao invés de um hidrogênio, uma outra estrutura que não seja hidrogênio, geralmente um carbono, a gente está diante de uma função química chamada de cetona, mas percebam que a gente também tem a mesma carbonila. Ainda, se por acaso, ao invés de uma outra estrutura que não seja nem hidrogênio nem carbono, mas que seja um átomo de oxigênio estiver ligado ao carbono da carbonila, a gente já está diante de uma função química chamada de éster. E aí a gente tem outras funções químicas, por exemplo, a carboxila, que está presente nos ácidos carboxílicos. A gente tem o grupamento hidroxila, que é tão interessante e tão simples, mas que forma muitas interações intra e intermoleculares. A gente tem os grupamentos amino, que tem essencialmente o átomo de nitrogênio. Aí a gente tem também a carbonila associada com o grupamento amino modificado, que é a amida. A gente tem funções químicas relacionadas com o fósforo. Olha só aqui, ó, o grupamento fosfato ou fosforila. Então são muitas funções químicas interessantes que a gente vai ver bastante ao longo da nossa disciplina. Mas aí, para que a gente comece a falar, né, sobre essas macromoléculas, eu vou me tirar um pouquinho aqui para que vocês possam ver a foto desses dois pesquisadores aqui, Bronsted e Lori, que estudaram sobre o caráter da água e formularam alguns postulados que envolviam a doação e a acepção dos prótons e hidrogênios. Pessoal, é importante que a gente relembre um pouquinho desses conceitos, porque a gente vai precisar lembrar deles enquanto a gente estiver falando sobre aminoácidos, sobre proteínas e ao longo do restante da nossa disciplina, certo? Então eu começo lembrando que para esses dois pesquisadores aqui,
Todo ácido é uma espécie que vai ceder ou doar prótons e hidrogênios a uma estrutura chamada de base. Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó, de uma reação que envolve o ácido clorídrico, que é o HCl, e a água. Vejam só, esse HCl, ele pode doar o seu próton e hidrogênio para a água. Quando ele faz isso, ele se transforma no íon e, consequentemente, a água ela vai receber os prótons e hidrogênios se transformando numa outra estrutura. Nesse caso aqui, a gente até chama essa estrutura de hidrônio. A gente consegue perceber essa movimentação de elétrons, essa movimentação do próton e hidrogênio aqui embaixo, ó. Quando o HCl, atuando como um ácido, ele cede o seu próton e hidrogênio, que chega aqui para a água, sem carregar o seu elétron. Na verdade, ele deixa o elétron aqui, ó, deixando a carga negativa com o cloro, e aí ele vai adicionar sua carga positiva de próton à estrutura da água, transformando a água no hidrônio. A gente também observa um outro comportamento da água quando, ao invés de atuar como base, como foi no exemplo anterior, ela está atuando como ácido. Nesse caso aqui, ó, eu trouxe a amônia para perceber como seria a atuação da nossa água como ácido. Aqui a gente vai ver a água doando o seu próton hidrogênio para a amônia agora. Então, ó, ela doa o seu próton hidrogênio para a amônia se transforma no amônio e olha só, a água vira somente a hidroxila. Aí aqui embaixo tem toda a movimentação de elétrons para que a gente perceba novamente, ó, o próton hidrogênio saindo da água, chegando aqui, trazendo a sua carga positiva de próton para transformar essa amônia no amônio e, consequentemente, a hidroxila ficando com a carga negativa derivada desse elétron. Pessoal, a todo ácido ou a toda base que a gente configura dentro dessa definição de Bronsted-Lowry, a gente consegue identificar pares. O que significa dizer? Que todo ácido tem uma base conjugada a ele e, consequentemente, toda base tem um ácido conjugado a ele. A esses pares, a gente chama de pares de ácido-base conjugados e a gente consegue identificar isso muito fácil em reações químicas. Olha só, eu trouxe aqui o exemplo para vocês do ácido acético. É o famoso vinagre que a gente tem na nossa cozinha. Olha só, o ácido acético é um ácido muito fraquinho, é um ácido tranquilo e aí ele tem uma capacidade, uma disponibilidade pequena de doar o seu protohidrogênio. Mas o pouquinho de disponibilidade que ele tem, ele pode doar. E aí ele funciona como um ácido, certo? Quando ele cede o seu protohidrogênio para uma outra estrutura. Nesse caso aqui, eu mostro para vocês a água mais uma vez atuando como base. E aí ela vai aceitar e receber e introduzir esse próton-hidrogênio proveniente do ácido acético. Quando esse ácido acético doa o seu protohidrogênio para a água, vejam só aqui, ó, depois da setinha das reações, que nesse caso é uma reação reversível, ela pode acontecer de um lado e de outro, o que a gente percebe é que esse ácido acético, ele vira um ânion. Ele perdeu o protohidrogênio, o elétron ficou com ele, tá aqui a carguinha negativa, e aí a gente inclusive chama esse ácido acético agora de acetato. Nessa forma aqui de acetato, pessoal, essa molécula, ela pode funcionar como uma molécula aceptora de prótons. Vejam que interessante. Se essa molécula é uma molécula aceptora de prótons, vocês concordam comigo que diante da teoria de Bronsted-Lowry, ela é uma base? Então, a gente está diante agora de um par ácido-base conjugado. Olha só, o ácido acético, ele é o ácido. E quando ele perde o seu próton, ele vira a base, que nesse caso a gente chama de acetato. Isso também vale para a água. A água, ela funcionou como uma base para receber o próton-hidrogênio proveniente do ácido acético. Contudo que ela recebeu esse próton-hidrogênio, ela virou o hidrônio. E aí, como hidrônio, ela tem a capacidade de doar esse próton-hidrogênio novamente para uma outra estrutura. Como essa reação é reação reversível, ela pode, por exemplo, doar o seu próton-hidrogênio novamente aqui para o acetato e o acetato virar o ácido acético. A água, atuando como base aqui nessa primeira parte da reação, ela vai configurar um par básico, que nesse caso vai ser, um par ácido, que nesse caso vai ser o hidrônio. Então, a gente está adiante, ó, de um par ácido-base conjugado mais uma vez. E aí, só para vocês guardarem na memória essa informação que é importante, é que
A todo ácido configura-se uma base conjugada e a toda base configura-se um ácido conjugado, certo? Quando ácidos eles são dissolvidos na água, eles vão contribuir sempre com um próton hidrogênio através de um processo de ionização. E quando as bases consomem, aceitam, recebem esse próton hidrogênio, elas dizem então, elas se tornam então protonadas. Elas recebem o protohidrogênio e a gente passa a chamar elas de bases protonadas, de estruturas protonadas, certo? Todos esses processos, pessoal, eles são governados por constantes de equilíbrio. E aí, para que a gente entenda um pouquinho melhor sobre constantes de equilíbrio e consiga aplicar isso na aula da gente sobre aminoácidos, aí eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem resumida, como é que a gente chega numa equação que é interessante, que governa essas trocas de prótons, a capacidade das moléculas doarem prótons. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos na nossa parte de aminoácidos, certo? A tendência de qualquer estrutura ácida de doar, de ceder ou de perder um próton e formar a sua base conjugada é definida na química como constante de equilíbrio para reações reversíveis. Então, assim, de um exemplo bem simples, a gente pode chamar um ácido fraco de HA, certo? Ácido fraco. E aí, quando a gente observa o processo de ionização, de dissociação, a gente tem a formação do próton hidrogênio e a formação da sua estrutura iônica, certo? Que nesse caso vai ser a sua base conjugada. O ácido doou o seu próton hidrogênio para o meio e aí a gente tem a formação de sua base conjugada. Se a gente se lembrar da reação que a gente mostrou há pouco tempo atrás do acetato, é basicamente isso. O ácido acético é o ácido fraco, ele vai doar o seu próton hidrogênio para uma outra estrutura e ele vai ter ainda a sua base conjugada, que é o acetato. Lembre-se que sempre esse acetato ou a nossa base conjugada, ela vai ficar com a carguinha negativa por causa do elétron que ficou na molécula, beleza? E aí, gente, a constante de equilíbrio, também chamada de constante ácida ou constante de ionização, vocês podem escutar e observar essa nomenclatura nos livros de bioquímica, ela sempre vai ser postulada como a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Para essa nossa fórmula simplificada aqui de um ácido qualquer, né, de um ácido hipotético, a gente vai ter então a nossa constante ácida ou constante de ionização ou constante de equilíbrio como o produto de H+ e do nosso ânion sobre os reagentes, que nesse caso só vai ser sobre a concentração dos reagentes, que nesse caso vai ser somente a concentração do ácido. Na química também é importante a gente saber que geralmente a gente sempre trabalha com as funções logarítmicas das nossas moléculas, das concentrações das nossas moléculas. Por quê? Porque dessa maneira a gente consegue trabalhar com números mais fáceis de serem manipulados. Então, se a gente conseguir aplicar essa função logarítmica a essa nossa constante de ionização, a função logarítmica, ela é sempre caracterizada e nomeada como um P de potencial. Então, o potencial da constante de ionização, o pK, como a gente geralmente chama na química, sempre vai ser o logaritmo negativo da nossa constante, ou o inverso do logaritmo da nossa constante, tanto faz, ó. Ou o logaritmo negativo, ou uma outra forma de expressar esse logaritmo negativo, o inverso do logaritmo da nossa constante. Bom, se a gente substituir isso daqui dentro dessa fórmula, pessoal, aplicando esse potencial, né, essa função logarítmica, para as outras concentrações que estão dispostas aqui nessa fórmula da nossa constante de ionização, a gente chega na famosa equação de Henderson-Hasselbalch. Antigamente, a gente tinha um costume de expressar cada uma das etapas dessas reações para que a gente chegasse na equação de Henderson-Hasselbalch. Mas, de uma maneira resumida, o que eu posso dizer para vocês é que não é a expressão matemática de toda essa fórmula que eu gostaria que vocês aprendessem. O que eu gostaria que vocês entendessem é que a gente geralmente utiliza as constantes de ionização para entender um pouco mais sobre a força dos ácidos, a sua capacidade de doar prótons e hidrogênios, e que a gente trabalha melhor com as funções logarítmicas dessas forças. Então, é por isso que geralmente a gente vai sempre se deparar com o P, ou o potencial dessas constantes, na hora que a gente estiver trabalhando
com aminoácidos, com proteínas ou com qualquer estrutura que tenha essa tendência de doar prótons ou de receber os prótons, certo? Dentro da definição e do conceito de broncha de Lowry. Então, quanto mais forte for a tendência de dissociar um próton, de doar o próton, ou seja, quanto mais forte for a capacidade de uma molécula de doar, de funcionar como ácido, doando o seu próton-hidrogênio, mais forte vai ser esse ácido, maior vai ser o seu Ka, maior vai ser a sua constante de ionização. E aí entendam que se a minha constante de ionização é sempre o inverso do logaritmo dessa constante, para que a gente consiga reconhecer o seu potencial, o seu pKa, significa dizer que pK e Ka são inversamente proporcionais. Quando a constante de ionização é alta, necessariamente o seu pKa, o seu P da constante de ionização é baixo. Porque esse P ele é derivado do logaritmo negativo da minha constante de ionização. Então, elas sempre vão ser inversamente proporcionais. Se a minha constante de ionização é alta, se o meu Ka é alto, necessariamente o meu pKa vai ser baixo. Porque, inclusive, a gente tem uma proporção de 10 vezes entre uma e outra, já que a gente sempre trabalha com função logarítmica, ok? Então, quanto mais forte for a tendência de uma molécula doar o seu próton hidrogênio, mais forte vai ser esse ácido e maior vai ser o seu Ka. Necessariamente, menor vai ser o seu pKa. Se a gente fizer a associação inversa, quanto mais fraco for um ácido, menor vai ser a sua capacidade de doar prótons hidrogênios e menor vai ser a sua constante, ou seja, menor vai ser o seu Ka. Necessariamente, mais alto vai ser o seu valor de pKa, já que o pKa é sempre a função logarítmica negativa ou logaritmo inverso desse Ka, dessa constante de ionização, ok? E aí, para que a gente possa, pelo menos, aplicar isso, né, em alguma fórmula, perceber um pouquinho melhor como é que seriam essas fórmulas matemáticas, a gente pode ver aqui a constante de dissociação iônica da água. A água, ela se dissocia muito fracamente. E aí, ó, a gente consegue aqui escrever a constante de dissociação iônica ou constante de ionização da água. Vê só, a gente sabe que a água, ela se dissocia em prótons H+, e hidroxila, certo? A sua constante, ela vai ser a concentração dos seus produtos sobre a concentração dos reagentes, ou nesse caso específico do reagente. Então, a gente vai ter prótons hidrogênios vezes hidroxilas, ânions hidroxilas, as suas concentrações sobre a concentração da água, e isso é expresso matematicamente através do valor de 1,81 vezes 10 elevado a menos 16. Esse valor ele já foi calculado há muito tempo e ele já é conhecido pelos químicos e pelos matemáticos. A concentração molar da água também já é conhecida dentro das condições ideais de temperatura, dentro das condições ideais de pH. E aí, pessoal, a gente consegue, ó, aplicar esse valor aqui de concentração molar da água, substituir ele aqui, e aí a gente consegue chegar no produto das concentrações dos seus produtos. Quando a gente multiplica 55,5 por 1,81 vezes 10 a menos 16, o valor que a gente obtém é 10 elevado a menos 14. Então, significa que a multiplicação das concentrações do produto de dissociação da água é 10 elevado a menos 14. Como a gente sabe que a água sempre vai dissociar átomos ou íons, né, que têm concentrações iguais, 10 elevado a menos 14 por 2 vai ser exatamente a concentração de cada um desses íons. Então, se 10 elevado a menos 14 dividido por 2 é 10 elevado a menos 7, significa dizer que 10 elevado a menos 7 é a concentração dos prótons hidrogênios e 10 elevado a menos 7 também é a concentração dos ânions hidroxila. A partir desse valor de concentração, que a gente consegue saber sobre a concentração dos prótons hidrogênios e das hidroxilas, a gente chega, inclusive, nos valores de pH através da equação de Henderson-Hasselbalch. É só a gente substituir, pessoal. Ó, o pH é o inverso logarítmico da concentração de H+, e aí a gente consegue chegar no valor de pH de 7. E se a gente só fizer uma proporção, sabendo que o pH é igual ao pOH, do mesmo jeito que a concentração dos prótons hidroxilas é a mesma concentração dos ânions, dos prótons...
Pessoal, a constante de ionização da água já foi um valor que foi calculado, está muito bem estabelecido pelos matemáticos e pelos químicos. A água é uma molécula que se dissocia muito fracamente. Isso significa dizer, pessoal, que ela vai ter uma constante muito baixinha. Então, ó, se a gente observar aqui, né, a dissociação da água, ela se dissocia nos seus prótons hidrogênios e nos seus ânions hidroxila. Se a gente aplicar a constante a constante da água, a constante de equilíbrio dessa dissociação, a gente já sabe que vai ser a concentração dos seus produtos sobre a concentração, nesse caso específico, do seu reagente, a água. E essa constante, como eu falei, já é um valor bem estabelecido, é de 1,81 vezes 10 a menos 16. Mas também já é sabido que a concentração molar da água é 55,5 molar. Se a gente substituir esse valor aqui dentro dessa fórmula da constante de equilíbrio da água, a gente pode chegar, então, nesse valor aqui de baixo agora, ó. É só a gente substituir 55,5 aqui e multiplicar ele pelo 1,81 vezes 10 a menos 16. Nesse caso, a gente fica com o valor de 10 a menos 14 e ele vai estar relacionado às concentrações dos produtos, que são a concentração do próton hidrogênio e a concentração da hidroxila. Sabendo que a água sempre vai liberar numa mesma equivalência, né, em concentrações similares, tanto os prótons hidrogênios quanto as hidroxilas, a gente já pode entender que esse valor de 10 elevado a menos 14, ele pode ser repartido pela metade. O que equivale a dizer, então, que 10 elevado a menos 14 pela metade é 10 elevado a menos 7. Então, a concentração dos prótons hidrogênios para a dissociação da água é 10 a menos 7 e a concentração das hidroxilas para a dissociação da água é 10 a menos 7 também. Se a gente só introduzir esse valor de 10 a menos 7, né, na fórmula do potencial logarítmico, por exemplo, aqui do hidrogênio, a gente já pode chegar no potencial hidrogênio iônico ou no famoso valor de pH. Vejam só. O pH nada mais é do que o logaritmo negativo ou a função logarítmica inversa da concentração de H+, que a gente já sabe, segundo o slide anterior, que é 10 elevado a menos 7. Então, a gente rapidamente chega nesse valor de pH aqui, ó, de 7. Se o valor de pH é 7, ou seja, se a gente tem uma escala de 0 a 7 para o valor de pH, significa dizer que o valor de pOH tem que ser também esses mesmos 7. E aí a gente já está diante da famosa escala de pH, cuja amplitude, né, varia de 0 até 14, tendo 7 como seu ponto central e neutro, e variando de 0 a 7 para estruturas ácidas, assim como variando de 7 a 14 para estruturas básicas. A gente tem alguns exemplos aqui, né, de algumas substâncias, alguns alimentos que são conhecidos por a gente e que têm um caráter mais ácido, e aqui há alguns outros exemplos que têm um caráter mais básico. Vale a pena a gente lembrar que quanto mais se afasta do ponto central para 0, mais ácida é uma estrutura, e quanto mais se afaste do ponto central para 14, mais básica é uma estrutura, certo? E aí esses pontos, né, esses valores eles vão crescendo à medida que a gente vai chegando nas extremidades, do 0 e do 14. E aí vale a pena, então, a gente dizer, já que a gente chegou, né, nesse ponto da escala de pH, das variações de pH, que o nosso corpo ele é diariamente desafiado e entra em contato com muitas substâncias, especialmente por substâncias ácidas, provenientes dos alimentos, provenientes do nosso próprio metabolismo, né, da degradação e da substituição das nossas moléculas. Então, a gente pode entrar em contato com muitas estruturas ácidas, e a gente pode também entrar em contato com algumas estruturas básicas, mas a maneira que o nosso corpo tem de se proteger das variações que essas estruturas mais ácidas e algumas básicas podem promover e serem perigosas para o nosso organismo, constitui um sistema muito importante de proteção do nosso corpo, que é o nosso sistema tampão. Esse sistema tampão, pessoal, ele tem basicamente o mesmo objetivo dos sistemas tampão que a gente consegue aplicar em laboratórios, dos sistemas de tampão que a gente consegue aplicar de uma maneira laboratorial mesmo. É muito interessante como os sistemas tampão atuam para que a gente consiga reverter alterações bruscas na nossa escala de pH. Então, de uma forma fisiológica ou bioquímica falando,
É muito interessante como os tampões atuam, mas a gente consegue observar essa mesma importância em sistemas, em organismos, em sistemas e em reações químicas em laboratório mesmo. E aí, já que a gente fez toda essa introdução agora, né, falando sobre os conteúdos, o conceito de ácidos e bases de Bronsted Lowry, falamos também sobre a escala de pH. Já que a gente fez essa introdução toda, chegou a hora da gente falar sobre, essencialmente, o nosso assunto. A gente vai falar sobre aminoácidos, certo? E aí é importante que a gente primeiro entenda que os aminoácidos, eles são os constituintes das proteínas. Os aminoácidos, eles são chamados, são nomeados ou classificados como monômeros das proteínas, porque eles formam um processo de polimerização, de união de aminoácidos, para que a gente consiga chegar numa molécula final, numa macromolécula ou num polímero chamado de proteína. Bom, pessoal, também é interessante que a gente saiba que existem 20 aminoácidos que são chamados de aminoácidos básicos. Eita, Priscila, mas só existem 20 aminoácidos no mundo inteiro, em todos os organismos? Não. Existem bem mais. Mas todos esses outros aminoácidos, eles são derivados dos aminoácidos básicos, dos 20 aminoácidos, que são inclusive chamados de alfa-aminoácidos, e eles vão exercer funções bem específicas nas proteínas onde a gente os encontra. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dos aminoácidos, sobre as propriedades gerais, vamos falar sobre a classificação dos aminoácidos, para que a gente consiga perceber, então, a importância deles antes de estudar as proteínas. Mas aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura geral dos nossos aminoácidos, certo? Então, todo aminoácido ele vai ter um carbono central, ele também vai ter um grupamento carboxila, um grupamento amina e uma cadeia lateral. Os aminoácidos, eles também têm um átomo de hidrogênio ligado a esse carbono lateral aqui, a esse carbono central, mas existe uma exceção a essa regra, é a molécula da glicina. A glicina, ela não vai ter somente um átomo de hidrogênio, ela vai ter 2 átomos de hidrogênio na sua estrutura. Com essa configuração aqui básica, a não ser a da exceção da glicina, a gente consegue perceber que o nosso átomo de carbono central no aminoácido, ele é um átomo que ele apresenta 4 ligantes diferentes, certo? Com essa configuração tetraédrica de 4 ligantes diferentes, a gente consegue classificar o nosso carbono central do aminoácido como um carbono quiral. Isso significa dizer, pessoal, que esse carbono quiral também é um carbono assimétrico e é um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes e que vai ter uma função muito especial, que eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, só para que eu consiga dizer para vocês, antes de a gente falar dessas funções especiais dos aminoácidos que tem carbono quiral, a gente chamar a atenção para esse Rzinho aqui, ó, que é chamado de cadeia lateral dos nossos aminoácidos. Essa cadeia lateral aqui, pessoal, ela vai variar em estrutura, em tamanho, até em carga também de aminoácido para aminoácido. E aí significa dizer que a gente vai ter pelo menos 20 cadeias laterais diferentes, certo? Para cada um dos nossos 20 aminoácidos. Sendo que a glicina vai ser a exceção à regra e ela vai ter, ao invés de uma cadeia lateral diferente, mais um hidrogênio. Ou seja, esse carbono central aqui não é um carbono quiral, beleza? E aí é importante que a gente saiba também que essas cadeias laterais R, com as suas estruturas e tamanhos e cargas iônicas específicas para cada aminoácido, elas vão influenciar diretamente tanto a solubilidade quanto a função desses aminoácidos dentro das proteínas, tá joia? Mas aí retomando então esse conceito, né, de um carbono central, que é um carbono quiral, que é um carbono assimétrico, vale a pena dizer, pessoal, que esses aminoácidos que apresentam um carbono assimétrico, eles vão ter uma propriedade muito interessante. Eles vão ter a propriedade de rotacionar um feixe de luz que seja incidido sobre ele. Eita, complicou tudo agora, né? Como assim um feixe de luz que é incidente sobre um aminoácido? Bom, vamos lá com calma. Essa luz aqui da gente de casa é uma luz que emite feixes de uma maneira multidirecional.
Os feixes, eles são emitidos para todo o ambiente. É por isso que essa luz ela consegue iluminar todo o ambiente. Mas existe um equipamento muito interessante dentro da rotina laboratorial que é chamado de polarizador. Ele é chamado de polarizador. Esse polarizador, ele pega uma luz, como por exemplo essa daqui, que não é polarizada, que é multidirecional, e transforma esses feixes de luz aqui em feixes unidirecionais, que só tem uma única direção. Existem moléculas, como por exemplo a da glicina, que não tem carbono quiral nenhum, ou seja, não tem carbono assimétrico, que quando estão diante, por exemplo, dessa luz polarizada, com feixes unidirecionais, não fazem nada. Mas existe uma grande maioria de moléculas, em especial os aminoácidos, com a exceção da glicina, que diante desse feixe de luz unidirecional, dessa luz polarizada, eles vão desviar a rota com que esse feixe de luz foi incidido sobre esses aminoácidos. Vejam só que coisa interessante. E aí é como se a gente imaginasse que eu tenho um copo, e aí dentro desse copo eu tenho uma solução de aminoácidos, certo? Aí eu pego um polarizador e pego uma luz. Coloco o polarizador entre o meu copo de aminoácidos e a minha luz, e aí esse polarizador vai fazer com que esses feixes de luz cheguem de uma maneira única, em uma única direção, né, à minha solução de aminoácidos. E aí o que é que vai acontecer? Ao invés do meu feixe de luz atravessar de uma maneira linear essa minha solução de aminoácidos, esse feixe de luz ele vai ser desviado. Ele pode ser desviado para a direita ou para a esquerda. Gente, se esse feixe de luz ele for desviado para a direita, os aminoácidos que fazem parte dessa minha solução, eles são chamados de aminoácidos dextrógenos. Em contrapartida, se o meu feixe de luz for desviado para a esquerda, esses aminoácidos que fazem parte da minha solução com carbonos quirais são chamados de aminoácidos levógenos. Bom, com tudo isso, eu gostaria então de dizer a vocês que esses aminoácidos, com essa atividade óptica, essa capacidade de alterar, de desviar um plano de luz polarizada, eles são chamados de aminoácidos que apresentam isomeria. Ou seja, eles têm atividade óptica. E aí a gente consegue classificá-los então como levógenos e como dextrógenos. Vou me trazer aqui para baixo para a gente continuar aqui, ó, falando sobre a estereoisomeria dos nossos aminoácidos, certo? No pH normal e neutro, que é o pH de tipo de valor 7, todos os nossos alfa-aminoácidos eles vão ter uma configuração do L-gliceraldeído. A gente vai falar muito sobre essa moléculazinha quando a gente estiver estudando sobre carboidratos. Mas o que eu posso dizer para vocês no momento, para não encher a cabeça de vocês de mais informação, é que o gliceraldeído é a estrutura mais simples de um carboidrato, que tem a função química do aldeído, certo? E aí esse gliceraldeído ele foi utilizado pelos químicos para que a gente pudesse nortear todas as nossas outras moléculas com isomeria, como moléculas do tipo dextrógena ou moléculas do tipo levógena. Então ele é só um norte, ele é só um exemplo. Se as nossas moléculas tiverem isomeria e se parecerem com o L-gliceraldeído, eles podem ser então chamados de a molécula do tipo L, a molécula com atividade levógena. Se eles se parecerem com a outra versão do gliceraldeído, com o D-gliceraldeído, aí eles vão ser chamados de moléculas do tipo D, moléculas dextrógenas, certo? Então, todos esses aminoácidos que a gente vai estudar, ou pelo menos a grande maioria, com raras exceções, eles são do tipo L-alfa-aminoácidos. Olha, eu trouxe um exemplo aqui da alanina, que é um aminoácido muito simplesinho. Tem um carbono central, tem os seus 4 ligantes diferentes para poder ser um carbono quiral ou um carbono assimétrico. Então, ele vai ter o grupamento carboxílico, ele vai ter o grupamento amina, ele vai ter o seu hidrogêniozinho e ele vai ter a sua cadeia lateral. E olha só, essa cadeia lateral é um metil, é uma cadeia muito simples. E aí, ó, a alanina, ela é do tipo L-alanina, porque essa estrutura aqui da alanina se parece muito com a estrutura do L-gliceraldeído, quando a gente leva em consideração essa configuração espacial aqui, certo? E aí, geralmente, o que a gente observa é que esse grupamento carboxílico e esse grupamento amino dos nossos aminoácidos, eles estão envolvidos em ligações. Ou seja, eles estão diretamente relacionados com outros aminoácidos para, então, fazer a união dos monômeros que vão formar as proteínas.
Sendo assim, é muito interessante que a gente estude essas cadeias laterais aqui dos aminoácidos para que a gente entenda, então, como é que um aminoácido vai interagir dentro da proteína. Porque é necessariamente essa cadeia lateral aqui que vai determinar muito das funções proteicas, certo? Mas aí, só para fechar essa parte da isomeria, eu mostro para vocês aqui, ó, o nosso L-aminoácido. Esse L-alanina, ele foi capaz de desviar um plano de luz polarizada para a esquerda, porque ele é um aminoácido levógero, ele é uma alanina levógera. E aí, aqui a gente tem o isômero dessa minha alanina, que é o aminoácido dextrógeno, que foi capaz de desviar o plano de luz polarizada para a direita. Mas qual é a diferença entre um e entre outro, Priscila, que eu não estou entendendo ainda? Bom, pessoal, a diferença vai ser somente na configuração, na conformação espacial desses aminoácidos. Percebam comigo que em ambos a gente tem grupamento carboxílico em cima e a cadeia lateral R de metil embaixo. A única coisa que vai mudar é a posição no espaço do hidrogênio e do grupamento amina. Olha só, aqui no nosso D-aminoácido, na nossa D-alanina, o grupamento amina, ele tá para a direita. Aqui no nosso L-aminoácido, na nossa L-alanina, o grupamento amina está para a esquerda. Então, quando esse grupamento amina aqui nos aminoácidos estiver para o lado direito, a gente geralmente configura eles como T-aminoácidos. Quando esse grupamento amino estiver para o lado esquerdo, a gente geralmente configura eles como L-aminoácidos, certo? Desviou o plano de luz para a direita, a gente vai ter um D-aminoácido e geralmente a gente observa que o grupamento amino vai estar para a direita na configuração espacial. Desviou o plano de luz polarizada para a esquerda, a gente configura esse aminoácido como L-aminoácido e a gente vai observar geralmente o grupamento amino para a esquerda, certo? Pronto, a diferença é somente essa, na configuração espacial das nossas moléculas, dos nossos isômeros. Nesse caso aqui, a alanina, a gente só vai observar dois tipos de configurações possíveis. Mas existem moléculas que permitem muitas outras formas de configuração. 2, 4, 6, 8 formas de configuração. Significa dizer que existem moléculas que têm isomeria, que têm essa habilidade de rotacionar um feixe de luz polarizada e que apresentam a possibilidade de várias configurações espaciais. E isso é bem interessante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar sobre carboidratos, ok? Mas aí, passando à frente, então, e tendo falado que as cadeias laterais dos aminoácidos, elas são muito importantes para determinar a função e até a conformação das proteínas, a gente vai falar agora sobre as classificações que a gente pode obter para os nossos aminoácidos, certo? A gente geralmente vai classificar os nossos aminoácidos como apolares e como polares. São 5 classificações. Vamos começar agora pela primeira, ó. A primeira é a dos aminoácidos apolares, vou me botar aqui para cima para a gente poder falar. Existem alguns aminoácidos apolares e aí eu chamo a atenção para vocês, ó, de que esses aminoácidos apolares, eles apresentam cadeias laterais muito simples. A glicina, como a gente já falou, é o aminoácido mais simples que existe. O carbono, ó, não é quiral, é um carbono simétrico. E aí a gente tem o aminoácido mais pequenininho que existe. A gente tem a alanina, que a gente acabou de ver para a isomeria. A gente tem a prolina, que é um outro aminoácido bem diferente, porque ó, tem uma cadeia aqui ó, mais cíclica. A gente tem a valina, que tem ó, grupamentos metil aqui, mas também é uma cadeia geralmente simples. A gente tem a metionina, que tem um enxofre. A gente tem a leucina e a isoleucina, que são 2 isômeros bem parecidos. Esses são os aminoácidos que compõem o grupo dos nossos aminoácidos apolares. Aí agora eu mostro para vocês os nossos aminoácidos aromáticos. Então, todo aminoácido aromático, e a gente só tem 3 aminoácidos aromáticos, eles vão ter exatamente um grupamento, um anel aromático, certo? Aí a gente fala do triptofano, da tirosina e da fenilalanina. Esses aminoácidos aromáticos aqui, por conta desse grupamento, desse anel aromático, eles têm uma capacidade muito interessante dentro do ramo de pesquisa científica com aminoácidos e com proteínas. Eles têm uma habilidade interessante de absorver a luz ultravioleta, gente. E isso, para a identificação de aminoácidos e proteínas pelos pesquisadores, é muito interessante.
Ainda, o triptofano ele tem uma habilidade de absorção dessa luz ultravioleta maior do que a tirosina, e a tirosina ainda tem uma habilidade maior do que a fenilalanina. Mas aí existe até um comprimento de onda específico, que geralmente é entre 260 mais 280 por aí, em que esses aminoácidos eles têm o máximo da sua capacidade de absorção de radiação ultravioleta. E isso para a identificação de aminoácidos e proteínas é muito importante. Aí aqui eu começo a mostrar então os aminoácidos que são polares, mas não carregados. Então percebam ó, que as cadeias laterais elas já vão apresentar estruturas diferentes, que não são só estruturas de carbono e de hidrogênio. Ó, a gente tem a serina com grupamento hidroxila, a gente tem a treonina também com hidroxila, a gente tem a cisteína, que tem ó, um enxofre aqui, a asparagina, a glutamina. Nesse grupo aqui de aminoácidos polares, eu sempre acho interessante falar que a gente tem o aminoácido mais antigo e o mais recente. O primeiro aminoácido que foi identificado pelo homem foi a asparagina, e ele foi identificado, tem esse nome, né, porque a identificação partiu de um suco de aspargos, por isso que a asparagina tem esse nome. E o último aminoácido que foi identificado pelo homem, dentro desses 20, né, foi identificado em 1938, se eu não me engano, e foi a treonina. Ele foi o mais recente dentre o grupo dos 20. Dentro do grupo dos aminoácidos polares, mas agora já carregados, eu mostro para vocês os carregados de forma positiva, que são os aminoácidos básicos. Aí a gente está diante da lisina, da arginina e da histidina. E os aminoácidos carregados negativamente, que são os aminoácidos ácidos, são somente dois. É o aspartato e o glutamato. Percebam aí a carguinha negativa por conta de mais um grupamento carboxílico nas cadeias laterais desses aminoácidos, ok? E aí agora eu mostro para vocês que esses 20 aminoácidos, eles podem ainda ser classificados em outra forma, né, de nomenclatura. São os aminoácidos essenciais e os não essenciais. O que significa dizer que um aminoácido é essencial e não essencial? Bom, os não essenciais são aqueles aminoácidos que a gente tem as ferramentas necessárias para produzi-los dentro do nosso organismo. E os aminoácidos que são essenciais são aqueles que a gente essencialmente precisa fazer a ingesta. E isso acontece através da nossa alimentação, da nossa dieta. Então, são 9 aminoácidos que são essenciais, que a gente precisa essencialmente ingerir através da dieta. E são 11 aminoácidos que são não essenciais e cuja maquinaria a gente possui dentro do nosso corpo para produzi-los, geralmente através de reações de transformações entre um e outro, e que são e entre estruturas que são estruturas bem básicas também. A gente encontra, né, esses aminoácidos, tanto os essenciais quanto os não essenciais, que a gente também termina ingerindo numa menor quantidade em diversos tipos de porções, né, de carnes, ovos, leguminosas, em laticínios. Mas aí tem uma proporção interessante aqui, ó, para que a gente consiga, né, ter uma relação dentro do nosso prato, da nossa dieta diária, de uma porção de carne ou ovo para uma porção de feijão e 3 porções de laticínios por dia já são suficientes para que a gente tenha uma ingesta adequada de aminoácidos, na grande maioria das vezes essenciais. Mas lembrando que a gente também ingere aminoácidos não essenciais. E aí agora a gente começa a falar um pouquinho sobre as propriedades gerais dos aminoácidos. Bom, gente, eu preciso dizer a vocês que os aminoácidos, eles são moléculas muito interessantes. A gente já viu, a partir da estrutura geral desses aminoácidos, que eles apresentam um carbono central, que é um carbono quiral e assimétrico na grande maioria das vezes, né, com exceção da nossa glicina, do nosso aminoácido mais simples. E aí, nesse carbono central, a gente tem 4 ligantes, essencialmente. A gente vai ter um grupamento carboxílico e a gente também vai ter um grupamento amina. Mas aí, pessoal, quando a gente coloca um aminoácido como esse, que não apresenta a sua cadeia lateral carregada, ou seja, não pode ser um grupamento, um aminoácido classificado como ácido ou como base, certo? A gente vai obter, então, em um pH normal, em um pH neutro, de pH de valor 7, a gente vai ter uma forma que a gente chama de forma híbrida. Nessa forma híbrida, o nosso aminoácido ele vai estar duplamente carregado. O seu grupamento carboxílico ele vai estar carregado negativamente e o seu grupamento amina vai estar carregado positivamente.
Em pH 7, então, todos esses aminoácidos, com exceção desses aminoácidos que têm cadeia lateral carregada, certo? Todos eles vão estar nessa forma biprotonada. A gente vai ter, então, ó, carga tanto negativa quanto positiva nos nossos aminoácidos. Por conta dessa dupla polaridade de carga positiva e de carga negativa, a gente chama esse nosso aminoácido de aminoácido híbrido, aminoácido bipolar também, né? Por conta da sua dupla polaridade. Ou, devido ao cientista que descobriu, a gente chama essa molécula de aminoácido de forma zuiteriônica ou de zuiterium. O zuiterium nada mais é o nosso aminoácido que foi colocado em pH neutro e que apresentou essa dupla polaridade, certo? Tanto carga positiva quanto carga negativa. Então, se vocês lembrarem comigo, uma molécula que tem carga positiva e que tem carga negativa ao mesmo tempo é uma molécula neutra, concordam? Porque, afinal de contas, ele vai ter dupla polaridade, então as cargas elas vão se compensar. Esse aminoácido ele vai ser um aminoácido neutro. A soma das suas cargas é zero. Dessa forma, apresentando tanto carga positiva quanto carga negativa, a capacidade, então, desses aminoácidos atuarem como ácidos e como base, segundo Broncha de Lowry, é completamente aceitável, porque, afinal de contas, eles podem tanto aceitar prótons e hidrogênios aqui no nosso grupamento carboxílico, quanto doar esses prótons e hidrogênios a partir desse grupamento amina. Concordam? Então, ó, se a gente perceber como seria, então, essa atuação como ácido e como base dos aminoácidos, a gente vai conseguir entender muito da estrutura dos aminoácidos. Aí eu chamo a atenção agora para a gente ver como é que seria essa atuação, certo? Primeiro, a atuação dos aminoácidos como doadores de prótons, atuando como ácidos, segundo a teoria de Broncha de Lowry. Tá aqui, ó, a forma zuitérica, né, o zuiterium do nosso aminoácido. Aqui a carga negativa do grupamento carboxílico, aqui a carga positiva do nosso grupamento amina. E aí, se ele atuar como ácido, pessoal, ele vai doar o próton-hidrogênio. E aí, ele só pode doar o próton-hidrogênio daqui, do grupamento amina, certo? Quando ele doa esse próton-hidrogênio, esse zuitério, então, ele assume uma outra forma, que agora vai ser uma forma de base, para a gente poder estabelecer o par ácido-base conjugado. E olha quem está aqui, o próton-hidrogênio que foi doado. Beleza? Agora a gente vai fazer a outra versão do nosso zuiterium. A gente já viu ele atuando como ácido, vamos ver como é que ele atuaria como base. Atuando como base, o nosso zuiterium ele vai aceitar receber esse protohidrogênio que é doado do meio. Então, ó, atuando como base, a minha forma zuiteriônica ela vai se transformar no ácido, para a gente poder configurar, né, estabelecer o nosso par ácido-base conjugado. E aí a gente tem, ó, o nosso protohidrogênio sendo doado para o nosso zuiterium, pronto, estabelecendo aqui o nosso ácido proveniente da base, que foi o zuiterium, né? Enquanto o zuiterium atuou como base. Esse caráter de atuar tanto quanto ácido como base, ou seja, esse caráter híbrido dos nossos aminoácidos, é chamado de caráter anfótero. Mas a gente também tem outras estruturas que atuam como anfóteros. Os lipídios, por exemplo, eles são anfóteros. Eles podem ser ácidos e eles podem ser bases. Dentro dessa classificação de anfóteros, os aminoácidos eles são chamados de anfólitos, beleza? Então, dentro do grupo dos anfóteros, que são aquelas estruturas que atuam tanto quanto bases, quanto como ácidos, a gente tem os anfólitos, que são os aminoácidos anfóteros. Então, esse caráter anfótero dos aminoácidos permite que a gente identifique em qual ponto da escala do pH ele tende a se dissociar. Vocês lembram que a gente estava falando sobre essa questão, né, da dissociação, da capacidade de um ácido de doar o seu próton, que estava relacionado com a sua constante de equilíbrio ou constante de ionização. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado agora, certo? E aí eu vou com calma, porque eu sei que essa parte é um pouco mais complicada. Mas, ó, só lembrando, ó, a nossa constante de equilíbrio ou constante ácida ou constante de ionização é sempre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Se a gente pegar aquele mesmo exemplo que a gente já deu, né, de um ácido fraco, bem simples, a gente tem o produto das concentrações dos seus produtos sobre a concentração do seu reagente, e aí o pKa, o potencial dessa constante de ionização, vai sempre ser o inverso da função logarítmica dessa constante, ou
o negativo, né? A forma negativa do logaritmo dessa constante, beleza? E aí eu gostaria de mostrar para vocês, então, essa relação, gente, entre a força dos ácidos, que é calculada através do Ka, e de uma maneira inversamente proporcional também através do seu pKa, a capacidade dos aminoácidos de serem anfóteros e atuarem como ácidos e como bases, e como a escala de pH influencia nesse padrão de um aminoácido ser ácido ou de ser base, beleza? Primeiro a gente começa mostrando aqui o nosso aminoácido na sua forma zwitteriônica, o zwitterium do nosso aminoácido, a sua forma híbrida. Percebam comigo, ó, que ele tem carga positiva no grupamento amino, carga negativa no grupamento carboxílico. E o que eu gostaria que vocês entendessem é que essa forma zwitteriônica, ela vai variar para ácido ou para base a depender das condições de pH que a gente coloque esse nosso aminoácido, joia? Então, percebam comigo, ó. Se a gente começar a descer na nossa escala de pH, vocês concordam comigo que a gente vai estar diante de situações mais ácidas? Então, essa minha forma zwitteriônica aqui, ela não vai precisar doar prótons e hidrogênios, porque a gente já vai estar diante de um meio mais ácido mesmo. O que é que vai acontecer? Esses prótons e hidrogênios, eles vão tender a ser introduzidos na minha molécula do aminoácido anfótero. Ou seja, o meu aminoácido ele vai atuar como uma base, porque ele vai receber prótons e hidrogênios, correto? E é isso que a gente vai ver agora. Ó. O meu zwitterium atuando como uma base, em condições mais ácidas, ó, a escala de pH ela vai estar descendo para valores mais ácidos. O que vai acontecer, ó, percebam essa setinha aqui, ó, é que os prótons e hidrogênios eles vão ser introduzidos e a gente vai conseguir, ó, fazer a adição, a acepção desses prótons e hidrogênios aqui no meu grupamento carboxílico. Para estabelecer o meu par ácido-base conjugado, é preciso então que a minha forma zwitteriônica que atuou como base forme o seu par conjugado do tipo ácido, beleza? Nesse meio tempo aqui, pessoal, de transição de base para ácido, a gente encontra uma região de certa estabilidade. O que significa dizer, gente, que vai ter um ponto central aí nessa região de estabilidade da transição de base para ácido, em que a gente vai perceber que a concentração dessa forma básica e dessa forma ácida é similar, é equivalente. Então, as concentrações elas são basicamente iguais. É como se a gente realmente tivesse atingido um certo equilíbrio, certo? É uma região de bem estabilidade. Eu preciso colocar bastante H+, ou até bastante OH- para que eu dê um choque nessa reação e ela possa andar mais um pouquinho, ou para mais ácido, ou voltar para o mais neutro. Essa região de estabilidade é também chamada de região de tamponamento. E existe um valor central nessa região de estabilidade ou de tamponamento, onde justamente as concentrações dessas minhas moléculas, a concentração do zwittério na sua forma básica e a concentração da forma ácida, elas são iguais. Existe uma região onde a gente consegue identificar exatamente o valor de pH, onde a gente tem metade dessa molécula de zwitterium aqui dissociada. Ou seja, a gente conseguiu a metade da dissociação completa do meu zwitterium. Nesse valor de pH aqui, a gente consegue estabelecer o valor do pK, ou seja, o P da constante de equilíbrio, para o grupamento do meu ácido carboxílico, para o meu grupamento carboxílico, já que é ele que está envolvido nessa reação. Então, de novo, existe uma região de transição entre a minha forma zwitteriônica básica e a forma ácida, em que eu tenho estabilidade, certo? E aí, o meu grupamento carboxílico é o que vai estar envolvido nessa reação. Quando eu conseguir atingir o equilíbrio entre essas minhas concentrações, eu chego num ponto central. Eu chego num ponto de valor de pH, um exato valor de pH. E esse valor de pH vai ser exatamente o valor do meu pK, ou seja, do meu potencial para a constante de equilíbrio desse grupamento carboxílico, que é o grupamento que vai estar aceitando os prótons e hidrogênios. Eita, Priscila, ficou meio complicado ainda. Calma, vamos tentar ver como seria o outro lado, certo? Ao invés de a gente falar de situação ácida, vamos falar agora sobre situação básica? Olha só, a gente está aumentando o valor de pH agora. A gente está indo para a direita na nossa escala de pH. Ou seja, a gente está tornando esse meio um meio básico, cheio de íons hidroxilas. Então, agora, diante dessa informação, eu já posso dizer a vocês que o meu zwitterium, ele vai poder doar os seus prótons hidrogênios.
atuando dessa forma como um ácido. Então, ele doa os protohidrogênios daqui do grupamento amina. Doando os protohidrogênios, esse mesoitérium atuando como ácido, forma uma molécula que a gente já sabe que é a sua base, conjugada ao par do seu ácido, beleza? É justamente essa setinha aqui de cima, ó. O mesoitérium atuando como ácido, ele doa para o meio os prótons hidrogênios e forma o seu par base conjugado. E aí, nessa região de transição aqui, existe um valor de pH central em que a gente consegue perceber uma estabilidade, onde a concentração molar dessa base é igual à concentração molar desse ácido. E aí, nesse valor de pH aqui, a gente consegue, então, associar, relacionar esse valor de pH é exatamente o valor do meu pK para o grupamento amina. Eu chamei de pK1 e de pK2, mas poderia muito bem ser, por exemplo, pK grupamento carboxílico e pK grupamento amina. Beleza? Uma outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é que esse zwitterium aqui, ele também tem um valor específico de pH. Esse valor específico de pH é exatamente o valor de pH onde a gente tem carga líquida zero do meu aminoácido, já que nessa forma zwitteriônica ele está no seu estado híbrido. A carga positiva é igual à carga negativa e as cargas se anulam então, dando a carga líquida zero do meu aminoácido. Esse valor de pH aqui, exatamente onde eu tenho a forma zwitteriônica do meu aminoácido, é chamado de potencial isoelétrico ou ponto isoelétrico. Então, o ponto isoelétrico é o valor do pH onde o aminoácido se encontra na sua forma zwitteriônica, com carga líquida total de zero. O valor de pH, onde a gente tem essa região de estabilidade para o grupamento carboxílico, é chamado de pK1 para o grupamento carboxílico. E o valor de pH, onde a gente tem essa região de estabilidade para o grupamento amina, é o pK2 ou o P da constante de equilíbrio da amina. Gente, todos esses estudos que foram feitos para a gente entender um pouquinho mais sobre a forma zwitteriônica dos aminoácidos, saber que eles atuam como ácidos e como bases, esses estudos eles são realizados em laboratório através do que a gente chama de curva de titulação. Nada mais é do que exercitar isso que eu acabei de mostrar para vocês. A gente tem uma escala de pH aqui, ó. Vamos dar de exemplo o aminoácido glicina. A escala de pH ela vai de 0 até 14, chegando aqui em cima. E o que é que a gente faz? A gente coloca uma substância, como por exemplo a glicina, no meio que tenha, em que a gente consiga variar todos esses valores de pH. E a gente vai fazendo isso adicionando substâncias que consigam reagir com a glicina, beleza? Geralmente a gente utiliza bases fortes, porque os aminoácidos eles vão ter realmente um caráter mais ácido. E aí a gente faz o que a gente chama de curva de titulação. Nessa curva de titulação, a gente vai perceber essas regiões de estabilidade, também chamadas de região de tamponamento. Vamos ver como seria para a glicina. A glicina está aqui ó, na sua forma zwitteriônica, e aí a gente já sabe que nessa forma zwitteriônica a gente tem um valor de pH que a gente classifica ele como ponto isoelétrico, certo? Nesse ponto isoelétrico, a glicina ela tem carga líquida zero, porque ela é uma molécula híbrida com carga positiva e carga negativa ao mesmo tempo. Mas o que acontece é que se a gente se aproximar de valores ácidos do pH, a minha molécula ela vai tender a apresentar uma característica diferenciada. Concordam comigo? Olha só, quando a gente se aproxima de uma região de acidez, que seria aqui embaixo, ó, um valor de pH de 0 até 7, seria essa região mais abaixo aqui do gráfico, esse meu zwitterium, essa minha forma híbrida da glicina, ela vai atuar como uma base, recebendo protohidrogênios provenientes desse meio mais ácido. Então, o meu zwitterium, ele aceita os protohidrogênios e aí ele faz a protonação desse grupamento carboxílico. Nessa região aqui, ó, que está marcada de azulzinho, pessoal, é justamente a região de estabilidade que eu comentei com vocês. Vocês percebam até que o gráfico aqui, ele tende a ficar mais planar. Por quê? Porque nessa região de estabilidade aqui, a concentração do meu ácido e da minha base, ela é praticamente igual, ela é equivalente, e aí a gente consegue, inclusive, sustentar
as concentrações dos íons que a gente coloca nessa solução. Eu posso introduzir muito íon H+, ou posso até introduzir muita hidroxila, muito próton H+, perdão, e muita hidroxila, e o meu aminoácido ele vai sustentar o valor de pH por um tempo. É por isso que ele é chamado de tampão, porque aí ele sustenta de uma maneira estável essa variação brusca que os prótons, hidrogênios ou as hidroxilas poderiam oferecer a esse aminoácido. Então, essa região de tamponamento aqui, ou de estabilidade, ela tem um ponto central, onde essa minha molécula do zwittério, ela está dissociada pela metade, ou seja, a gente dissociou a metade das moléculas de zwittério para que elas formem os ácidos, certo? E aí, esse ponto central aqui é chamado de pK. E ele vai ser o pK do grupamento carboxílico. Essa mesma relação a gente pode fazer para a amina agora. Olha só, partindo do zwittério agora, a gente vai perceber que esse zwittério ele vai funcionar como um ácido, vai doar os seus prótons hidrogênios. Quando ele doa esses prótons hidrogênios para o meio, ele forma uma base. E aí existe uma região central aqui, ó, de estabilidade, que é a região de tamponamento, onde esse meu aminoácido ele sustenta variações bruscas de pH de uma maneira muito mais efetiva do que, por exemplo, aqui na região central, onde vê só como esse gráfico ele tem uma curva muito acentuada, quase que vertical na grande maioria do tempo. E aí nessa região de estabilidade aqui, a gente detecta um ponto central num valor de pH, que a gente vai chamar de pK2, relacionado com o grupamento amina agora. Priscila, beleza. Conseguimos então entender, vamos estudar essa parte, mas e para aqueles aminoácidos que têm carga nas suas cadeias laterais? Aí eu preciso dizer para vocês que existe mais de 2 valores de pK. Por quê? Porque existem mais de 2 regiões de estabilidade onde a gente consegue detectar os valores de pH e associar isso aos seus pK. Aqui, ó, por exemplo, na histidina, a gente sabe que a histidina é uma molécula, um aminoácido classificado como aminoácido básico. Então, ó, na histidina, a forma zwitteriônica tá aqui. Deixa eu trazer para cá. A forma zwitteriônica tá aqui, pessoal. E aí a gente percebe que essa forma zwitteriônica, ela vai, ó, primeiro, adicionar um próton hidrogênio aqui, ó, no grupo, nesse nitrogênio da sua cadeia lateral, e só depois é que a gente vai introduzir o próton hidrogênio aqui no grupamento carboxílico. Então, o primeiro pK, logo depois da forma zwitteriônica, é o pK associado à cadeia lateral. É tanto que a gente chama aqui de pKr, já que o R denomina a cadeia lateral. Se a gente continuar nessas condições mais ácidas, é que a gente vai perceber que o próximo valor de pK, a próxima região de estabilidade, é para o pK da carboxílica, do grupamento carboxílico. Em contrapartida, se a gente for para condições mais básicas, olha só, o pK vai estar relacionado ao grupamento amino, e aí a gente consegue identificar 3 valores de pK, pK1, pKr e pK2. Beleza? E existe uma fórmula que geralmente é utilizada que relaciona o ponto isoelétrico e esses pKs. Então, se, por exemplo, um aminoácido ele tiver 2 valores de pK, aí a gente pode fazer a fórmula como ponto isoelétrico é a soma desses valores de pK dividido por 2. Se esse aminoácido tiver 3 pKs, então o ponto isoelétrico vai ser pK1, pK2 e pK3. Nesse caso aqui da histidina, pK1, pKr e pK2 dividido por 3. E aí, e assim por diante. Então, geralmente os aminoácidos eles vão ter só 2 valores de pK ou 3, porque eles não apresentam mais cargas do que isso. Existem fatores que conseguem alterar as constantes e, consequentemente, os valores de pK dos aminoácidos e são essencialmente a temperatura e o pH. O pH já está muito expresso para vocês aqui, né? Como é que o pH altera esses valores de constante de ionização, constante de equilíbrio, constante ácida e, consequentemente, dos potenciais dessas constantes, né? Dos pKs. E a temperatura também vai alterar, porque, afinal de contas, os aminoácidos eles fazem parte da composição das proteínas, da constituição das proteínas, e as interações que acontecem entre os aminoácidos para que a gente tenha a ligação para a constituição das proteínas é fortemente influenciada pela temperatura. Então, a gente consegue, inclusive, inativar uma proteína com temperatura. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso na nossa parte de proteínas.
Quase finalizando a nossa aula, eu preciso só mostrar para vocês como é que seria essa ligação entre aminoácidos para formar as proteínas. Bom, a ligação ela é denominada de ligação peptídica e a gente sempre vai nomeá-la desse jeito, certo? Todo aminoácido que se liga a outra molécula de aminoácido faz isso através de uma ligação peptídica. Aí eu mostro para vocês aqui mais uma vez a estrutura geral dos nossos aminoácidos. Aqui a gente tem um carbono central, o hidrogêniozinho que sempre vai ter, o grupamento carboxílico que sempre vai ter, o grupamento amina que sempre vai ter e a cadeia lateral. Esse aminoácido ele interage com um outro aminoácido que tem estrutura completamente semelhante através do grupamento amina e do grupamento carboxílico. Então, o grupamento carboxílico de um aminoácido sempre vai interagir com o grupamento amina de um outro aminoácido. Quando acontece essa ligação, que é chamada de ligação peptídica, o que a gente percebe é que nada mais é do que a remoção, a desidratação desses compostos aqui, ó. A gente realmente retira uma molécula de água e une esses dois aminoácidos através dessa ligação chamada de ligação peptídica. E isso sempre vai acontecer entre um grupamento amino de um aminoácido, de um aminoácido, e um grupamento carboxílico de um outro aminoácido. Geralmente, por convenção, na cadeia da proteína, que tem muitos aminoácidos, e a gente também costuma classificar as proteínas como aquelas cadeias que tem a partir de 50 aminoácidos de comprimento. Antes disso, a gente chama as nossas estruturas poliméricas de peptídeos. Então, a gente geralmente classifica, né, e configura espacialmente as nossas proteínas com o grupamento amino de um aminoácido, o primeiro aminoácido da nossa cadeia, para a esquerda, o grupamento amino livre dele para a esquerda, e o grupamento carboxílico do último aminoácido da nossa cadeia para a direita. Todos os outros grupamentos amino e carboxílico dos aminoácidos que estão dentro da cadeia vão estar envolvidos na ligação peptídica. Para finalizar, então, só alguns exemplos de aminoácidos que apresentam funções biológicas que são interessantes de a gente saber. Olha só, a glutationa. Ela é um peptídeo, ou seja, é uma molécula pequenininha formada por 3 aminoácidos, é por isso que a gente chama ela de tripeptídeo, e é muito importante para a proteção do nosso organismo contra radicais livres. Então, ela faz a captura de agentes antioxidantes e por isso atua como um antioxidante. As encefalinas são peptídeos compostos por 5 aminoácidos, são pentapeptídeos, são encontrados no cérebro e têm uma ação analgésica. A ocitocina é um hormônio, né, bem conhecido, hormônio relacionado com as mulheres, com a gestação. Ele é constituído por um grupo de 9 aminoácidos e está relacionado com o trabalho de parto, controle das contrações do músculo uterino na hora do parto. A bradicinina, também composta por 9 resíduos de aminoácidos e está relacionado com a inibição da inflamação dos tecidos, então está relacionado com um potencial anti-inflamatório. A vasopressina também é um hormônio muito interessante, né? O hormônio antidiurético e estimula a reabsorção de água, fazendo a concentração do nosso filtrado, né? Antes dele ser eliminado como urina. E a insulina, que acho que é um dos hormônios mais conhecidos que existe, é um polipeptídeo composto de 51 aminoácidos, tem 2 cadeias, na verdade, que se ligam, né, através de ligações interessantes. É um hormônio liberado pelas células beta-pancreáticas e participa essencialmente do metabolismo energético da gente. Então, finalizando essa parte, assistam a próxima parte da nossa aula sobre as proteínas e a gente se encontra no nosso Fórum Tira Dúvidas. Até lá!